tira do foco. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa live, nossa roda de conversa. O nome dessa live é Roda de Conversa. Ela é uma ação do Instituto de Nutrição Harmony, né? Então eu sempre começo explicando um pouco essa condição. Nós não temos nenhum tipo de patrocínio. Nós bancamos essa ação, vamos dizer assim, junto com o pessoal aqui da SC. E a nossa roda de conversa ela tem por objetivo trazer profissionais que são pesquisadores, profissionais renomados nas suas respectivas áreas de atuação para promover uma conversa. Então a nossa conversa, ela tanto é com outros profissionais, com colegas da área, como também com o público leigo, que se interessa pela temática que a gente se dispõe a estar conversando. Então hoje eu tenho uma convidada bastante especial, uma pessoa muito querida, nutricionista Lara Natassi, né? Obrigada. Um profissional extremamente competente, vocês já devem conhecer a Lara, já devem ter visto a Lara em alguma das redes sociais, na televisão, em algum lugar, porque é uma pessoa que realmente está fazendo um trabalho muito bonito. E como acontece nas outras lives, eu não vou, na verdade, apresentar a Lara. Eu vou pedir para a Lara se apresentar, que eu acho que fica melhor, já que é uma roda de conversa, né, Lara? Então vamos lá, sua vez de falar. Bom, vamos lá. Bom, eu me formei em 93, já faz alguns anos aí. E depois disso eu só trabalhei em consultório. Então eu vivi toda a minha vida de trabalho em consultório. E tive muito contato com pessoas de todas as preferências, necessidades. A maioria delas que procuram um nutricionista em consultório quer perder peso, quer mudar comportamento para perder peso. E com base nisso eu comecei a tentar me especializar em algumas áreas para poder atender as expectativas dos pacientes. Então eu fiz uma especialização em bases fisiológicas da nutrição no esporte, na Unifesp. Depois eu fui para a França. Na França eu comecei a estudar um pouco comportamento alimentar. Em 2001 eu comecei a ter um pouco mais de contato com o estudo do comportamento, porque eu vi essa necessidade, depois a gente até pode discutir por quê. Fiz uma pós-graduação em transtornos do comportamento alimentar na Paris 5, voltei, fiz uma outra pós-graduação em nutrição clínica funcional para entender um pouquinho de suplementação, um pouco mais, né? E entender um pouquinho o que estava sendo discutido nessa área também. Mas voltei para o mestrado em comportamento, né? Então voltei a estudar comportamentos alimentares no mestrado e no doutorado que eu concluí agora no ano passado. E desde que eu voltei para o Brasil, eu conduzo uma clínica que tem vários nutricionistas que atendem planos de saúde também, que tem o foco no estudo do comportamento alimentar também. Ok, perfeito. Então, vocês viram que hoje a gente vai ter uma temática bem interessante aqui para estar conversando. Eu queria começar, a gente já pode começar, Jona? Vamos já começar a pegar, vamos acelerar agora. A gente já estava no aquecimento, agora a gente vai acelerar. Então, como eu expliquei no início, nós temos tanto profissionais como o público leigo assistindo a gente, participando aqui desse bate-papo com a gente, né? Então eu queria começar perguntando para você o seguinte: se você poderia nos ajudar a entender essa palavra, comportamento alimentar, do que nós estamos falando? Porque surgiram algumas palavras, vamos dizer assim, nos últimos tempos, que eu vejo as pessoas utilizando, às vezes, sem entender do que significa. Então nós vamos ter comportamento alimentar, nós vamos ter um padrão alimentar, nós vamos ter hábito alimentar, nós vamos ter dieta, né? Então, assim, você poderia começar explicando só para as pessoas pontuarem, assim, se elas se situarem, o que seria esse comportamento alimentar e como ele é, o que ele é diferente desses outros termos que foram utilizados? Existem vários termos que as pessoas acabam usando e inventando, né, para definir as nossas atitudes em relação ao alimento. Mas o comportamento é como a gente se comporta. Então, a forma como a gente come, o jeito que a gente come, onde a gente come, o que a gente come, o que a gente escolhe para comer. Então, todas essas atitudes relacionadas ao consumo de alimentos, a gente pode chamar de comportamento alimentar. Mas é totalmente como a gente se comporta, sabe? Como a gente se relaciona com o alimento, se relaciona com a comida, né? Isso a gente pode chamar de comportamento alimentar. Padrão alimentar não, né? Tem vários padrões diferentes de se alimentar. Então, um padrão de alimentação pode ser uma alimentação vegana, por exemplo. Isso pode ser um padrão alimentar, né? Vegetariana ou sem lactose, por necessidades específicas. Mas o comportamento é a nossa atitude em relação à alimentação como um todo.
né? E é isso que a gente tem que estudar, porque isso interfere na nossa relação com a comida. Exatamente. E isso engloba o nosso padrão alimentar também, né? Isso é importante a gente saber. E os comportamentos acabam virando hábitos, né? A gente repete comportamentos e eles viram hábitos, Perfeito, né? perfeito. Então é por isso que existe essa diferença de terminologias, mas a gente acaba usando o comportamento realmente para o estudo de como a gente vai se comportar, quais são as nossas atitudes em relação ao alimento. E aí, quando você estava se apresentando, você disse o seguinte, o porquê que isso te chamou a atenção e o porquê que, na verdade, então, você foi estudar mais essa questão especificamente. Eu acho que, até pela definição que você nos deu agora, já deu para ter uma ideia, vamos dizer assim, que ele é muito mais amplo do que você falar só de alimento em si. Exatamente. O que você está ingerindo especificamente. Então, assim, o que te levou a estudar comportamento alimentar? Por que estudar comportamento alimentar? Por causa da necessidade, né, do profissional se especializar nisso, né? Eu me formei em 93, quando eu me formei em 93, a gente não tinha muito embasamento em relação ao comportamento. A gente tinha uma matéria de psicologia na faculdade que era muito pouco, né, em relação ao que é necessário para a gente poder entender o comportamento e a relação das pessoas com a comida, né? E eu comecei atendendo em consultório. Quando a gente começa a atender em consultório, com a formação que a gente tinha na época que eu tinha essa formação, o padrão de atendimento era um padrão mais restritivo. Então, as pessoas buscavam um nutricionista para perder peso. Qual que era a resposta que a gente dava para essa pessoa que queria perder peso? Uma dieta restritiva. Entendi. Né? Porque a dieta restritiva, ela tem menos calorias do que a pessoa gasta, ela vai perder peso. O que acontece quando a gente dá uma dieta restritiva? A pessoa perde peso? Perde. No curto prazo, perde. No curto prazo, a gente tem sucesso na perda de peso. Quando a gente vai observar o longo prazo, a gente vê que isso não é tão interessante assim, porque essa perda de peso pode não durar muito tempo. Aliás, na maioria das vezes não dura muito tempo, né? Eu estava até revendo alguns estudos sobre perda e reganho de peso e a gente consegue estabelecer que na faixa de 80 a 90% das pessoas que fazem dietas restritivas acabam recuperando o peso perdido depois de 2 a 5 anos, que é o longo prazo. No curto prazo, 6 meses, a grande maioria perde peso, né? Então, em função disso, eu comecei a ver, depois de um tempo de atendimento, que muita gente tinha bons resultados no curto prazo, mas não tinha tão bons resultados no longo prazo, não conseguiam manter. E aí veio aquela questão, a seguinte questão: será que eu vou estudar psicologia agora? Ou eu vou estudar alguma coisa mais relacionada a isso na alimentação? Porque tratar a pessoa que quer perder peso com esse tipo de abordagem não dá resultado. E aí eu tive a oportunidade de ir para a França estudar. E na França, na época em que eu fui, que foi em 2000, 2001, tinha muita gente estudando comportamento alimentar. Eles estavam um pouco adiantados do que o Brasil em relação a isso, e eles estavam muito ligados no estudo do comportamento, das dietas restritivas, no fato da pessoa emagrecer e voltar a engordar. Então eu acabei entrando para essa linha de estudo, primeiro no Instituto Pasteur de Lille, porque eu morei 2 anos em Lille, fiz vários cursos sobre comportamento alimentar lá, e depois eu tive a oportunidade de ficar 2 anos em Paris. Lá em Paris, sim, eu comecei a estudar na universidade, eu fiz uma especialização em transtornos de comportamento alimentar, e junto com isso comecei a fazer parte de um grupo específico que estudava obesidade e sobrepeso, mas que estudava o que eles chamam de restrição cognitiva, que é a restrição alimentar crônica e que é mais relacionada ao nosso pensamento do que as proibições e tudo mais, do que de fato a restrição alimentar, que as pessoas não conseguem manter essa restrição por muito tempo. E aí eu me apaixonei pela área, porque a gente vê que isso sim pode trazer uma luz no tratamento ou até na contribuição no tratamento da obesidade, porque o que a gente vê hoje, quando a gente vai pensar nas estratégias, né, que são apresentadas para perda de peso, todas elas englobam um certo tipo de restrição alimentar. Sim. E tudo que a gente vê por aí como soluções para perda de peso são milagrosas, né? Quando a gente vai olhar tudo que a gente vê na mídia, por exemplo, né, e tudo que faz sucesso, que as pessoas acabam adquirindo, são soluções que prometem perda de peso em curto prazo, né? Tem valor, em grande né? quantidade, quer dizer, um volume grande de perda num curto prazo, com uma restrição bastante severa, vamos dizer assim, em termos de energia e de nutrientes. E cada dia aparece uma restrição nova, um milagre novo, uma dieta da moda nova.
Só que eu sei que é tentador, né? É muito mais tentador você falar, você consegue emagrecer 15 quilos em 2 semanas, do que falar, não, vamos começar uma mudança comportamental, aos poucos você vai perder peso. Quem sabe 10% do peso em 6 meses, né? É muito mais tentador, é muito mais sedutor perder os 15 quilos em 2 semanas para poder colocar o biquíni pra praia, né? Só que essas estratégias não vão funcionar, né? E a gente vê isso aqui, não só no Brasil, mas no mundo. Quanto mais se fala em dieta restritiva, em milagre para perda de peso, a solução para a obesidade, a pílula mágica e tudo mais, mais a gente vê que as pessoas estão acima do peso, né? As curvas só aumentam. Então, o estudo do comportamento pode vir como uma alternativa para isso. Então, mudanças gradativas que possam ser mantidas, principalmente, né? Porque quando a gente fala em mudar comportamento, também tem um senão, né? Porque é fácil falar, vamos mudar comportamento, né? Então, começa a fazer mais exercício, toma mais água, dorme melhor, evita estresse, faz mais atividades de lazer, come de forma balanceada. Isso é mudar comportamento, né? Só que cada um tem a sua condição. Eu não sei se o que eu vou te falar agora, se você vai concordar com o que eu vou falar, vamos dizer assim, mas quando você fala que é mais sedutor, você oferecer, na verdade, um produto, porque passa a ser um produto, porque isso é uma venda, né? Estou vendendo esse produto, estou vendendo esse serviço, aonde o resultado ele é rápido. Tem um lado de responsabilidade de quem está comprando isso, que é não querer mudar comportamento a longo prazo, que é não querer enxergar o problema como ele realmente, na verdade, precisa ser resolvido. Deixa eu tentar explicar melhor. Eu trabalho muito com o pessoal da educação física e a gente tem uma brincadeira que a gente faz que é assim: quem procura nutricionista não quer fazer exercício. Quem procura professor de educação física não quer mudar a alimentação. Ou seja, eu vou naquilo que me agrada mais, né? E eu não entendo que não vai funcionar. Eu preciso mudar a alimentação, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso ser menos estressado. Então a coisa, ela faz parte de um pacote maior. Você concorda com isso? Você vê isso no consultório também? Você percebe esse tipo de comportamento? Ou quem te procura já está, na verdade, com uma compreensão diferente disso, por saber que você trabalha de uma forma diferente? Não, as pessoas querem ser emagrecidas de uma forma passiva, né? E com um produto pronto, mágico. Isso é normal, a gente não quer se esforçar, né? Então é a lei do mínimo esforço. Como me passa um cardápio que eu consigo emagrecer rápido, né? De preferência com coisas fáceis ou com alimentos prontos que eu possa comprar pronto, né? É normal, a gente quer se esforçar menos, mas o que a gente tem que entender é que para a pessoa mudar o comportamento dela, o comportamento é dela, né? Não é do outro. Ela tem que partir dela, ela tem que ser o protagonista da situação. Não dá para a pessoa deixar que outro decida por ela, mesmo porque eu sei quais são as minhas condições, quais são as minhas possibilidades, qual que é a minha rotina, e eu sei o que é possível para mim adaptar nessa rotina. O que o nutricionista deve fazer nesse caso? O nutricionista, ele deve apresentar algumas alternativas, ele deve realizar o seu papel de educador, fazer educação nutricional. A pessoa vai decidir por onde ela quer começar, porque tem várias frentes. Mudar comportamento para regular peso, ou para diminuir glicemia, para controlar colesterol, ou para ter uma boa performance durante o exercício físico, envolve uma série de fatores, não é só comer, né? É comer, ter uma boa relação com a comida, não só o que comer, mas de que forma comer, mastigar bem os alimentos, evitar realmente o estresse, dormir, porque o sono influencia no consumo de alimentos, né? A gente sabe que menos de 5 horas de sono traz mais tendência para a pessoa consumir alimentos exageradamente, principalmente carboidratos. Tem um estudo que abordou isso, né? Menos de 5 horas de sono, mais exagero no consumo de carboidratos. Então, assim, tudo isso vai entrar como fator que vai facilitar a perda de peso ou a regulação de algum índice que a pessoa quer regular. Então, a pessoa pode escolher por onde começar. E se ela consegue começar por uma coisa que para ela seja um pouco mais fácil de mudar no seu dia a dia, no seu hábito, no seu comportamento, ela vai se sentir motivada para continuar. O problema é quando a gente cria uma série de condições, uma série de regras para essa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, ela vai num profissional, ela recebe uma lista de tudo que ela pode comer e que ela não pode comer, né, e um cardápio pronto. Ela vai ter que seguir regras externas, totalmente externas, e essas regras não têm nenhuma relação com a rotina dela. E aí,
dificilmente vai conseguir cumprir tudo. E aí ela vai se sentir motivada. Então, pequenas metas, gradativamente, que sejam fáceis de serem cumpridas, que sejam escolhidas pelo cliente e não pelo nutricionista, não pelo profissional, de acordo com as suas capacidades e possibilidades. Aí sim a gente vai ter uma evolução. Quando a gente tem uma evolução, essa evolução vai continuar. Então essa mudança vai continuar. Ela não vai mudar para depois deixar de mudar, né? Esse que é o problema. Entendi. E aí ela consegue evoluir. Mas é um processo gradativo, não é uma coisa de uma hora para outra. Né? Não vai trazer o mesmo resultado do que a restrição de algum nutriente importante que possa causar 10 quilos de perda de peso em 10 dias, por exemplo. Mas é um resultado durável. Né? Você está sempre falando na questão da perda de peso, mas podemos dizer também que essa questão do comportamento alimentar, ela se aplica, você citou agora há pouco, falou do diabetes, você falou da hipercolesterolemia, né, o colesterol alto. Isso se aplica também àquela pessoa que quer ter, na verdade, quer modificar o seu estilo de vida. Sim, ela não tem nenhuma doença, ela não tem nenhum problema, mas ela quer agora ser uma pessoa que tem uma condição diferente de cuidar do seu corpo. Então, isso, na verdade, também se aplica a esse tipo de público, vamos dizer assim. Que quer ter hábitos mais saudáveis. Hábitos mais saudáveis. Ela vai escolhendo por onde ela quer começar. O que me ajudou muito nessa visão, porque o estudo do comportamento é super rico, né? Então, a gente aprende muito como lidar com as pessoas, como estudar a relação dessas pessoas com a comida. Mas depois que eu voltei da França, além do mestrado e doutorado, eu fiz um curso de coaching aplicado à saúde e bem-estar. E isso me trouxe algumas formas de trabalhar com a pessoa para poder deixar com a pessoa a responsabilidade pela mudança, para que ela escolhesse as suas metas, para que ela pudesse planejar a sua mudança com algum auxílio meu, mas que ela fosse o protagonista do processo todo. Porque ela que vai ter que mudar o comportamento. É isso, né? As pessoas, elas não resistem a mudar, elas resistem a serem mudadas pelos outros. E a gente quer impor a mudança nos outros quando a gente trabalha da forma tradicional prescritiva, né? Então eu vou te prescrever, eu sei o que é bom para você, então você segue essa alimentação que eu vou te passar. Né? Então não é assim, a pessoa sabe o que é bom para ela. Eu vi uma entrevista sua onde você, na verdade, fala sobre alguns comportamentos, um percentual de comportamentos que as pessoas, que você estudou isso, se não me engano foi no seu doutorado, né? Então assim, comportamentos que as pessoas apresentam e que são característicos de problemas, ou gerarem problemas de saúde, ou a questão de compensar, na verdade, por exemplo, a condição do estresse, né? Em relação à alimentação. Eu queria que você contasse um pouco mais o que você encontrou nessa sua pesquisa de doutorado. Eu acho que era do mestrado. Foi do mestrado? Então, o que foi que você encontrou? Porque muitas vezes as pessoas não correlacionam o comportamento alimentar delas com relação ao que elas estão vivendo, né? Ao dia a dia, a rotina delas, né? Então, assim, comenta um pouco com a gente sobre o que você encontrou aí, que eu achei aqueles números muito interessantes. No mestrado eu estudei a relação entre a restrição alimentar crônica, né, que a gente chama de restrição cognitiva na França, a alimentação emocional, né, então aí entra a alimentação por estresse, por ansiedade e tudo mais, e o descontrole alimentar. E eu vinha da França ávida por provar que a restrição alimentar crônica causava descontrole, então eu queria muito provar isso. Eu fiz uma avaliação na época com 200 e poucas pessoas, a gente mediu dados antropométricos, a gente fez um questionário específico sobre comportamento para conseguir identificar esses 3 padrões de comportamento, a restrição, a alimentação emocional e descontrole, e também fez questionário de 24 horas, né, questionário de frequência, né, de consumo de 24 horas, e a gente, na verdade, no final do estudo, eu não consegui associar restrição com descontrole. O que eu consegui associar foi a alimentação emocional com descontrole. Então, as pessoas que comem mais por ansiedade, por estresse, têm mais tendência a apresentar descontrole na alimentação, principalmente no que diz respeito ao consumo de carboidratos. No estudo, a gente verificou isso. A restrição agrava a alimentação emocional. Então, indiretamente, a restrição pode causar o descontrole por agravar o comer por emoção, comer por ansiedade, comer por estresse. Então, os 3 comportamentos estão interrelacionados, né? Em outros estudos, esse mesmo questionário que eu usei foi usado em vários outros países, né? Os outros estudos chegaram a conclusões semelhantes mesmo, né? Então, é exatamente isso. Se você restringe demais, você tende a responder com o alimento a questões emocionais, né? Então, você, por exemplo, estou fazendo uma dieta,
colocar em termos práticos aqui. Aí eu vim pro meu trabalho e meu chefe me deu uma bronca na frente de todo mundo. E aí eu cheguei e falei assim, eu mereço comer uma torta de chocolate, né? E aí, já que eu tô comendo a torta de chocolate, amanhã eu vou voltar a fazer dieta, eu vou comer também a pizza que tá na geladeira, o sorvete e tudo mais, eu já acabo com tudo, né? E amanhã eu começo a dieta de novo. Isso é super comum de acontecer, né? Você já conhece alguém que já fez isso, né? Todo mundo já conhece alguém que já se presenteou, ou então conseguiu lidar com alguma intercorrência emocional com o alimento. Só que esse prazer que o alimento traz é momentâneo, né? Logo depois vem aquela sensação de frustração, né? De incapacidade, né? E que a pessoa fica triste porque, além de não ter aliviado o problema emocional, a pessoa tem mais um problema, que é o fato de ter comido além da conta, ou ter saído da dieta dela, né? E aí vai se punir de novo fazendo outra restrição alimentar, que vai durar até a próxima intercorrência emocional, por exemplo. Então, isso é super comum, né? E é esse ciclo, né, que a gente dá restrição e descontrole, restrição, alimentação emocional e descontrole, que a gente tem que parar de alguma forma, né? E, de qualquer forma, essas restrições alimentares que a gente vê como dietas de moda, como milagres, acabam fazendo com que a pessoa, acabam estimulando esse ciclo, né? Porque as pessoas cada vez mais entram em restrição. Inclusive, uma das perguntas que eu recebi, até vou deixar claro para o pessoal que está no Instagram me assistindo, que a gente está colocando também no Instagram, eu não estou conseguindo ver as perguntas do Instagram. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar qualquer coisa, a gente está aqui super disponível até as 8 da noite. É só vocês entrarem no Facebook do Instituto Harmonie by Sueli Longo. Tá? É só procurar o Facebook deles, lá a gente tem acesso a todas as perguntas e a gente pode conversar e falar um pouco mais detalhadamente sobre qualquer assunto que vocês mandarem. Mas uma das perguntas que me mandaram em inbox antes da live foi: por que fica cada vez mais difícil perder peso, né? E aí com a idade, né? E uma grande pergunta assim: será que o metabolismo diminui tanto assim com a idade? Diminui um pouco, mas os nossos hábitos mudam. E quando a gente vê essa pergunta, né, por que fica cada vez mais difícil perder peso, a gente vê uma coisa que é muito comum: uma pessoa que fez dieta a vida inteira, né? E cada vez mais fez dietas restritivas, porque cada hora aparece uma dieta nova, né? Essa nova dieta low carb, por exemplo, né? Que agora tem até o congresso low carb, não sei se você já ouviu falar, né? Tem pós-graduação low carb. Até pisquei mais aqui agora, né? Pois é. Então, a gente impõe para a pessoa um tipo de restrição que ela não consegue manter. Quais são as pessoas que realmente conseguem ficar sem carboidrato pro resto da vida? Não conseguem. Então a gente tem que ver até onde a pessoa vai conseguir. Acho que aí também tem que ter uma definição assim. Existe até uma questão conceitual que é as pessoas entenderem o que é carboidrato, né? Porque se a pessoa está consumindo legume, verdura e fruta, ela está comendo carboidrato. Exatamente, mas tem alguns tipos, inclusive variações de dieta que tiram esses alimentos exatamente. também. Mas se a gente vai pensar na definição de low carb, vai diminuir carboidrato, aumentar o consumo de proteínas, né, normalmente, isso vem desde o Atkins. Há muito tempo se faz a dieta, só muda o nome da dieta e aí cada vez aparece uma nova. Foi o Atkins, depois foi a dieta do Dukan, né? Ela vai mudando de nome, ela vai mudando a estratégia de venda, a estratégia de divulgação. Né? Então, assim, cada hora aparece uma dieta nova. Então, vamos supor que a pessoa fez dieta a vida inteira. Ela começou a fazer dieta. Quando a gente faz uma dieta restritiva, a gente perde peso. Só que a grande maioria desse peso perdido vai ser em forma de massa magra. Ela perde um pouco de gordura, mas ela perde bastante massa magra. Massa magra, vamos entender aqui, músculo. Músculo, água, né? Mas mais músculo, né? E aí, com isso, pode acontecer uma diminuição do gasto calórico do corpo. Então, ela perde peso. Vamos supor que a pessoa hoje tem 70 quilos. Aí ela fez uma dieta super restritiva, ela chegou a 60 quilos. Perdeu 10 quilos, a maioria delas desses quilos em massa magra. Ela gastava, vamos supor, 2.000 calorias por dia para manter o organismo em repouso. Depois que ela foi para 60 quilos, ela diminuiu esse gasto calórico em repouso, tá? Só que quando ela chega nos 60 quilos, provavelmente ela está com fome, né? Está cansada de fazer dieta. Pode ser que ela tenha alguma variação emocional, tenha algum problema emocional nessa época e resolva comer de volta, né? Ou só resolva parar a dieta, porque ela não precisa mais fazer dieta porque ela chegou no peso que ela queria. Ela vai voltar a engordar. Ela vai voltar a engordar ganhando massa muscular que ela perdeu? Com certeza não. Na maioria dos casos não, né? A não ser que ela faça um programa de hipertrofia, né? Associado ao acompanhamento nutricional para ganho de massa muscular. Mas normalmente não, ela ganha gordura corporal. Só que aí quando isso acontece, quando esse processo de perda de massa magra e ganho de gordura acontece,
A gente agora está vendo alguns estudos, até revisões sistemáticas, meta-análises, que chegam à conclusão de que com esse processo diminui o metabolismo de repouso, ele continua mais baixo, mesmo com a pessoa voltando a engordar. Então, por que é mais difícil perder peso? É porque com a idade o metabolismo diminui? Não só isso, é porque com essas restrições alimentares, cada vez mais que a pessoa faz, o metabolismo vai diminuindo para ela perder o músculo e a gordura. Então, o gasto calórico do corpo diminui. Com o gasto calórico do corpo menor, óbvio que fica mais difícil perder peso, né? Então, a pessoa vai para 60 quilos, aí quando ela volta a engordar, ela vai para 72, aí depois ela vai para 65, ela vai para 80. Então, ela fica nessa sanfone, cada vez com o metabolismo mais baixo. Por isso, fica mais difícil perder peso mais para frente. Quanto mais dieta a gente faz, quanto mais restrição a gente faz, mais difícil fica perder peso depois. Posso fazer um comentário em relação à pergunta que foi feita em box aí para você, que eu acho que a gente precisa também ficar atento, que é uma condição que quando você compara o quanto as pessoas ingeriam de energia no passado e o quanto elas ingerem de energia hoje, existe vamos dizer assim, um dado que não é real quando as pessoas informam que se come muito mais calorias do que se comia antes, né? Então, assim, observa-se um aumento calórico, mas ele não é tão gigante assim. Exemplo, não se comia no passado 5.000 calorias, vamos dizer, sei lá, desculpa, ao contrário, 2.000 calorias e hoje se come 5.000 calorias. Existe sim um aumento na quantidade de energia que se ingere, mas os estudos são muito claros dizendo assim, se gasta muito, mas muito menos energia do que se gastava no passado, vamos dizer assim. Então vamos para o comportamento. Então, assim, comportamento. As pessoas não têm mais o comportamento de fazer exercício físico. Quanto menos elas fizerem exercício, quanto mais tiver tudo à mão delas para elas gastarem menos energia, é o que elas querem. E aí, por que ela tem dificuldade de perder peso? Porque ela tem que gastar mais energia e não comer menos energia, vamos dizer assim, que é o que você está falando agora. Então, o que eu encontro muito no consultório, às vezes a pessoa chega com um consumo alimentar muito bonitinho, redondinho, não tem muita coisa para mudar. Você olha para a cara da pessoa, por exemplo, vou olhar aqui para a Joana e falar assim, Joana, você está comendo legal, você não precisa mudar o seu hábito alimentar, você está comendo legal, você precisa gastar mais energia, você precisa fazer mais exercício. E a pessoa olha para mim e fala assim, isso eu não faço, impossível, porque eu odeio fazer, eu odeio qualquer tipo de movimento. É isso mesmo, Joana? Essa sou eu. Então, aí vem a outra parte da história que é assim, então vamos restringir a energia. Não vamos restringir. Eu tenho que fazer a Joana gastar mais energia. Eu tenho que convencê-la a adotar um comportamento de gastar mais energia no seu dia a dia. Tem acontecido... Desculpa, até engasguei agora. Tem acontecido muito isso no consultório, das pessoas não terem, então, um consumo energético tão elevado, mas terem um gasto energético extremamente baixo, né? E vem com essa pergunta, qual é a minha dificuldade de perder peso? Tá. Quando você era jovem, Joana, o que você fazia? Quando eu era jovem, quando eu estava lá no colégio, na faculdade, eu dançava, eu brincava, eu jogava, eu fazia um monte de coisa, né? Aí eu comecei a trabalhar e acabou meu tempo de fazer tudo isso. Agora eu só fico sentada na frente do computador, daqui vou embora para minha casa, não tenho paciência para fazer mais nada. Tá aí, o seu gasto energético diminuiu demais. E tem que ter uma mudança de comportamento em relação a isso. A Joana se identificou no que eu acabei de falar agora, mas Joana, eu vou falar uma coisa legal para você. Você não é a única, né? Mas assim, esse é um comportamento que a gente precisa entender. Quer dizer assim, o que a Lara explicou é perfeito, mas quem consegue aumentar esse metabolismo? O exercício. Faça exercício, aumente a sua mantenha, vou dizer nem aumentar, não é nem para hipertrofiar, né? Quer dizer, acorda essa massa muscular, traz uma tonicidade para ela de novo e esse metabolismo começa a reagir. Só que isso não acontece para o sábado, para a festa de sábado, para a roupa de sábado, né? Vamos até colocar um pouquinho, mas isso não acontece lá para o dia 5 de março no carnaval, não vai rolar, né? Quer dizer, você precisa ter isso como hábito, isso tem que estar acontecendo sempre, concorda? Concordo super. Inclusive, quando estava fazendo essa pesquisa sobre ganho de peso, sobre efeito sanfona e tudo mais, quando eu comentei que de 10 a 20% das pessoas conseguem manter o peso perdido, né? Então, de 80 a 90% das pessoas voltam a engordar,
As pessoas que conseguem manter o peso perdido são as pessoas que se exercitam regularmente. Então, quando elas têm alguma idade, não existe como, sabe? As pessoas que realmente conseguem ter resultados, se quer perder peso e quer manter o peso, é super importante, faz super parte do processo se exercitar regularmente. Porque, realmente, se a gente for pensar no gasto, não é só que hoje as pessoas se locomovem menos, né? Todas as atividades são mais sedentárias, tudo é mais sedentário, né? Antigamente a gente andava de ônibus, né? E ficava andando entre um ponto e outro, e tinha essa locomoção. Hoje não, né? Todo mundo pega carro para tudo, ou então desce na porta, que é a facilidade, né? Ninguém sobe escada, você já viu? Shopping, né? Todas as escadas rolantes estão cheias de gente. As escadas normais nunca tem ninguém. Metrô, mesma coisa. Eu já teve uma situação bem interessante que eu tava no shopping e a escada rolante parou. Eu falei, agora o povo vai andar, né? E vai... Todo mundo ficou parado esperando a escada. Eu falei, oi? Quer dizer assim, gente, vamos subir a escada e chegar lá em cima, porque eles não vão ligar essa escada enquanto tiver gente. Todo mundo parou e ali no celular, continuou mexendo no seu celular. E como é que era? Assim, vamos esperar a escada voltar, porque eu não vou subir um degrau, não vou me exercitar, né? E aí eu vou fazer uma pergunta pra Joana, posso? Pode, pode. Então vamos lá, Joana. Agora eu vou usar a Joana de exemplo. Já que o povo não faz pergunta, e, ó, se bobear, aquele moço que tá ali gravando vai entrar também no circuito, eu vou fazer perguntas e a gente vai interagindo, pode ser? Pode, claro. Joana, é gostoso fazer exercício, na sua opinião? Não. Depende, sabe que eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto dos aeróbicos, eu odeio levantar peso. Ok. Matias Ego, ele não pode aparecer porque ele tá gravando, mas eu vou fazer a mesma pergunta pro Matias. É gostoso fazer exercício? Não. O que seus pacientes respondem pra você, Lara? Também É gostoso fazer exercício físico? Eu gosto de fazer exercício físico. É gostoso ter esse comportamento de se exercitar? O que eles respondem pra você? Que não. Mas o que acontece? As pessoas têm uma visão errada do que é exercício e do que é movimentação do corpo. Perfeito. Porque é a mesma coisa com relação à alimentação. Não adianta eu prescrever uma dieta para o meu paciente sem considerar o que é possível para ele, quais são os seus hábitos, a sua rotina e o que ele gosta de comer. A mesma coisa para o exercício. Não adianta falar, olha, você tem que fazer exercício aeróbico porque você tem que perder gordura, você tem que fazer musculação porque você tem que ganhar massa muscular. Então vai para uma academia e faz musculação, e então vai caminhar no parque. Mas eu não gosto de ir para academia, eu não gosto de musculação, e eu não gosto de caminhar no parque. E aí? Mas eu gosto de passear com o cachorro, eu gosto de dançar, eu gosto de jogar um esporte coletivo, eu gosto de nadar de vez em quando, eu gosto de fazer... O que a pessoa gosta de fazer? Porque tem alguma coisa que todo mundo gosta de fazer. O mais importante é descobrir o que agrada a pessoa, o que é possível para ela fazer. Então vamos pegar a Joana e continuar com a Joana. Joana, você falou que você gosta de fazer um negócio aí. O que é mesmo? Eu gosto de andar de bicicleta. Andar de bicicleta, dançar. tá. Então se eu falasse pra você hoje, então, já que você gosta, você vai então começar a andar de bicicleta, você vai começar a fazer isso. Você vai fazer? Se der tempo. Gente, a gente tá exercitando aqui um negócio que diz respeito à mudança de comportamento. Que é isso que a gente tá brincando aqui com ela, eu posso brincar com o Matias aqui também, posso brincar aqui com a Lara. É assim, como que eu coloco esse comportamento dentro, de novo, da rotina da pessoa? Quer dizer, a gente se envolveu com um monte ali de atividade e não tem mais aquele espaço da coisa estar acontecendo. Ela gosta de andar de bicicleta, ela gosta de dançar, mas não tem mais o tempo para fazer isso, né? É fácil fazer essa mudança? Não, fácil nunca é, mas é importante a pessoa ter em mente que é o que ela gosta de fazer primeiro. Né? Sim. Primeiro, achar o que ela gosta. E deixar essa decisão para o cliente. Tentar evitar a prescrição. Sim, mesmo. Então, perfeito. faça isso, ande de bicicleta. Então, o que a gente costuma abordar quando a gente trata de forma diferente, né, como se fosse uma sessão de coaching, ou colocar algumas técnicas específicas do coaching na consulta de nutrição, a gente pergunta para a pessoa como é que ela se sente bem. Que tipo de comportamento relacionado à movimentação do corpo faz ela se sentir bem. E tenta relacionar esse comportamento com o objetivo que a pessoa tem no final. Então, qual é o objetivo da Joana, por exemplo? O objetivo da Joana é se sentir bem, é ter hábitos saudáveis, é ter uma vida, ter bem-estar e equilíbrio na vida dela, por exemplo, ter saúde. Então, assim, você, em algum momento da sua vida, você teve isso, você sentiu isso? Como é que era o seu comportamento nessa época? Como é que você se sentia? O que você consegue retomar disso? O que você conseguiria colocar em prática hoje
na sua rotina que possa te trazer essa sensação de bem-estar e que tenha relação com a movimentação do seu corpo. E aí ela vai decidir. Nem que ela demore um pouquinho para decidir, nem que ela coloque como meta, por exemplo, andar de bicicleta uma vez por semana no domingo. É melhor do que nada, sabe? E é importante a gente ter metas que não sejam... É importante que a gente tenha metas, pelo menos no princípio, que não sejam ousadas demais. Porque metas ousadas demais e difíceis de serem cumpridas e mantidas levam à frustração. E aí a gente volta para a primeira situação, né, de não ter as metas. Então, se ela diz para mim, olha, eu consigo, hoje na minha rotina, eu consigo andar de bicicleta no domingo, quando na ciclofaixa, por exemplo, né, se ela estiver em São Paulo, ou num parque que seja perto para mim, e isso aí vai me trazer bem-estar e prazer. Então, vamos começar assim. Por algum tempo ela vai fazer isso, e aí a gente vai sentir, ela vai dizer como é que ela está se sentindo em relação a isso. Se isso trouxe sensação de bem-estar, se não, se ela gostaria de repetir. E pode até ser que ela queira aumentar essa frequência, né? Numa próxima sessão, por exemplo, daqui a 15 dias, um mês, a gente não tem pressa, porque a gente está colocando comportamentos que vão trazer bem-estar, que vão trazer resultado, mesmo que seja em longo prazo, e que ela consegue manter. Ótimo, né? Perfeito. Isso é mais importante. Tem uma frequência, assim, mínima, tipo, você precisa, todo mundo precisa fazer no mínimo tantas vezes por semana, ou isso depende de pessoa para pessoa? Existem recomendações, vamos dizer assim. A Organização Mundial da Saúde fala nos 150 minutos de exercício por semana a serem realizados. 150 minutos seriam, na verdade, 2 horas e meia de exercício, até errei na conta, ou é mais ou menos isso aí? 2 horas e meia, exatamente, de exercício por semana. Um mínimo de 2 horas e meia de exercício por semana, preferencialmente em dias intercalados, né? Não adianta você, assim, não é preconizado se fazer aquela história do sábado e domingo, então eu faço das 2 horas e meia no sábado e depois não faço mais, né? Então, assim, porque esse efeito que se espera do exercício, ele precisa ser, o estímulo precisa ser constante, ele não deve ser num dia e você evita depois 6 dias de exercício, né? Aí eu ainda dentro do comportamento, eu ainda vou buscar no exercício e depois eu vou fazer, daqui a pouco eu chego no meu alvo, que é a dieta, né? Que é assim, aí você vai para o parque. Então vamos supor que a Joana vá andar de bicicleta no parque, que ela na verdade, isso que eu estou falando, gente, eu observo muito, tanto do meu paciente, quando eu estou fazendo o exercício, né? Aí esse indivíduo está lá na bike, a Joana está lá na bike, né? No celular, fazendo uma reunião, brigando com o marido, com o namorado, quer lá com quem que seja, ela não está, na verdade, ligada no exercício. Ela fez, na verdade, do parque uma extensão do escritório, ou uma extensão da casa dela, né? E aí você percebe que o nível de estresse com que ela está fazendo aquele exercício é altíssimo. Virou mais uma obrigação do dia, exatamente nisso que eu queria chegar. Quer dizer assim, como é que você enxerga isso, Lara? Isso é uma mudança de comportamento efetiva, vamos dizer assim? Ou é como você já acabou de falar, virou uma obrigação, vai porque tem, aí por que eu quero chegar nesse ponto? Porque vai chegar um momento que ela tiver com o saco cheio, aí ela vai falar assim, não vou fazer esse exercício, porque isso aqui é mais uma coisa que está pesando na minha rotina, no meu estresse. Então, ao invés do exercício físico desestressar, ele está estressando mais, certo? Concorda comigo? Pode acontecer. Pode acontecer. Aí a gente vai ter que trabalhar individualmente mesmo. Cada caso vai ter que ser analisado. Mas no caso dela, o que a gente poderia fazer é realmente, primeiro, colocar isso como meta. A primeira meta, menos ousada. Então, por exemplo, ir num domingo no parque, do jeito que ela puder. A gente trabalha muito com metas SMART, né? Com metas que sejam detalhadas, que sejam específicas, que sejam atingíveis, né, possíveis de serem cumpridas, né, temporizáveis, mensuráveis, né, é muito importante que a gente consiga medir se a pessoa conseguir cumprir a meta no tempo que ela se propôs a cumprir, né, e que ela seja bem detalhada, né. Então é importante que ela consiga analisar primeiro se é possível cumprir essa meta, quais são os recursos que ela tem para cumprir essa meta, o que pode acontecer de obstáculo, por exemplo, pode chover, né? Pode chover no dia que ela se propôs aí em andar de bicicleta. Mas primeiro ela vai fazer essa análise, né? Se realmente essa meta é adequada em relação ao objetivo dela e se ela está específica dessa forma.
depois ela vai ver quais são os recursos que ela tem e qual é o plano B, se chover, por exemplo. Então, se chover, ela pode escolher fazer alguma outra coisa, ir dançar numa balada, por exemplo, né? Pode ser a meta dela do fim de semana. Mas se juntar com álcool, foi lá. Depois a gente fala a de gente já vai consumo chegar na de dieta, a gente já vai chegar aí. De qualquer forma, a gente vai acompanhando o cumprimento dessa meta. Então, o que você falou foi legal, porque essa meta pode ser cumprida de uma forma que não seja tão desestressante assim. Mas aí é importante a gente tentar entender como é que ela se sentiu cumprindo essa meta. Então, não é fazer a meta e deixar e jogar. A gente vai ter que sempre acompanhar como é que ela se sentiu, como é que ela cumpriu, se foi bom para ela seguir essa meta ou não, né? Atingir essa meta. E vai ter muito da sensação dela de autoeficácia, de capacidade, se ela realmente conseguiu cumprir. Então, se a gente é pouco ousado, a gente consegue cumprir, a gente fica mais motivado para continuar cumprindo. Então, por isso que no começo é importante deixar metas pequenas. Então, depois a gente vai sentir, né, como é que foi, vai perguntar, né? Então, ela pode dizer, olha, foi mais estressante porque eu tinha que fazer isso e aquilo. Então, de que forma poderia ser menos estressante, né? Você diminui o tempo da caminhada. Então, primeiro, você tem algum problema para resolver, você resolve esse problema em 20 minutos, por exemplo. Então, ao invés de você caminhar ou andar de bicicleta durante 1 hora, você vai andar 40 minutos. Sabe? Aí, nesses 40 minutos, você vai desligar o celular, vai colocar uma música, Perfeito. vai relaxar. O que você acha disso, né? O ideal é que ela possa traçar esses planos, né? Se ela não conseguir traçar, a gente pode dar algumas opções e ela escolhe de que forma ela vai lidar Porque com a isso. questão do gostar do exercício, vamos dizer assim, ela vem muito com a sensação de bem-estar que ele promove. Sim. Né? Mas para ele promover essa sensação de bem-estar, ele tem que ser feito de uma forma efetiva. Porque se ela sai do exercício mais estressada do que ela entrou, ela não vai voltar lá, ou qualquer coisa, né? Não precisa chover, né? Caiu uma gota d'água, não vou, tá chovendo, né? Tá chovendo, não vou, né? Então, assim, eu preciso ter, então, essa condição. Agora, vamos fazer um paralelo disso com a questão da alimentação. Então, a gente pegou a parte do exercício e foi fazendo aí um desmembrar, vamos dizer, um detalhar disso. Eu posso fazer um paralelo com a alimentação e dizer que eu vou pegar o hábito alimentar da Joana e vou começar a pegar os pontos fortes e os pontos fracos da Joana. Vou explicar ponto forte e vou explicar ponto fraco, tá? Tudo aquilo que ela ingere, que guarda uma relação direta com a saúde dela, ser valorizado. Tudo aquilo que ela ingere ou deixa de ingerir, que guarda uma relação negativa com a saúde dela, que precisa ser ajustado. Então, eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo um julgamento da dieta dela, dizendo que ela só come porcaria, que ela só come lixo, não é isso. Então, eu posso ter consumo acima do que ela precisa, como muitas vezes acontece de ter abaixo do que ela precisa. Então, eu vou pegar tudo aquilo que é considerado como bom para a saúde dela e vou valorizar para ela manter, e vou pegar tudo aquilo que pode estar contribuindo para que a saúde dela não fique tão bem e vou começar a traçar metas para esses pontos, mas respeitando o hábito alimentar dela, com mudanças, como você disse, mudanças pequenas, com metas que podem ser atingidas de acordo com a avaliação dela. Eu até costumo brincar assim, o que é mais fácil para você mudar hoje? Né? Então, assim, para mim é mais fácil comer mais uma fruta, mas é muito difícil ter que fazer, sei lá, tomar o café da manhã porque eu não tenho hábito. Então, começar com as mais fáceis e ir progredindo dentro disso para que ela vá, na verdade, conquistando, vamos dizer assim, esse comportamento diferente em relação à alimentação. Eu posso fazer esse paralelo que a gente fez com o exercício com relação à parte da alimentação, ou seja, esse processo é tão lento quanto e fica de autoria dela, quer dizer, ela comanda esse processo? Sim, ela comanda e você falou muito bem, porque a gente deve fazer esse processo com a alimentação. Primeiro, papel educativo, então mostrar o que seria indicado para ela no segundo objetivo que ela quer, que ela tem, né? Então, ela tem um objetivo de ter uma alimentação mais saudável, por exemplo. E aí, a gente analisando a alimentação dela, a gente vai ter alguns pontos que devem ser enfatizados e outros que nem tanto. E aí, isso deve ser apresentado para ela, né, de alguma forma. A gente usa algumas ferramentas no consultório, então algumas ferramentas visuais, onde ela classifica a alimentação dela depois que ela recebeu o processo educativo, né? E aí, ela vai analisar e ela vai ver de forma visual, a gente faz como se fosse uma roda da vida do coaching, a gente faz a roda da alimentação, e ela consegue ver que a roda não está totalmente preenchida, que algumas partes dessa roda não estão bem preenchidos ou estão extrapolando. E aí ela vai ter a visualização disso. E ela vai escolher por onde começar, por onde for mais fácil.
que acontece? Algumas vezes eu vou dar aula de coaching para alguns alunos e eles ficam perplexos, porque muitas vezes a meta do paciente pode ser comer uma fruta por dia. Eles falam, mas professora, não são de 3 a 5 por dia o indicado, né? Não, se a pessoa não come nenhuma, é importante que ela coma pelo menos uma ao dia. Se ela escolher uma um dia sim, um dia não, tá valendo também. Ela vai começar com isso. Depois, se ela quiser, né, ela sabe, ela vai ter a parte de educação nutricional, ela vai saber o quanto seria importante para ela, né? O quanto que seria necessário segundo o objetivo dela e segundo as necessidades dela. Mas ela escolhe. Okay. Se ela escolhe, ela cumpre. Se eu escolho para ela, ela não cumpre. Entendi. Essa é a grande diferença. Então, vamos deixar isso para o cliente e na velocidade do cliente. Isso é muito importante. O que aconteceu já comigo uma vez? Eu tenho uma paciente que está em processo de coaching já há vários anos, né? Está em acompanhamento há vários anos. E no começo do acompanhamento dela, ela tinha como meta emagrecer 20 quilos em 3 meses. E essa era a meta dela. Então a gente passou algumas sessões só trabalhando o objetivo, porque 20 quilos em 3 meses, ela vai cair no mesmo esquema da dieta restritiva. Vai emagrecer? Vai, pode ser que emagreça. Talvez não, porque ela já estava numa situação em que ela já tinha engordado muito, ela já estava com dificuldade para perda de peso, ela já tinha passado pelo efeito sanfona várias vezes na vida dela. Então, talvez nem fosse tão possível assim conseguir emagrecer esses 20 quilos. E aí a gente foi trabalhando, né? Eu fui perguntando, como é que você conseguiu emagrecer esses 20 quilos anteriormente? Eu tomei remédio. E como é que você se sentiu? Eu me senti mal, porque o remédio me fez mal, me deu palpitação, me aumentou a pressão e tudo mais, eu fiquei de mau humor. E aí eu fiquei perguntando, e o que aconteceu depois que você perdeu esses 20 quilos? Eu engordei logo depois de novo. Eu falei assim, como é que você se sentiria se isso acontecesse de novo? Eu não gostaria que isso acontecesse. Então, demoraram algumas sessões pra gente chegar à conclusão de que ela chegar à conclusão de que ela não queria emagrecer 20 quilos. Agora, se eu tivesse no começo falado pra ela, olha, 20 quilos é impossível, você não vai conseguir. Baixa isso aí pra 8. Né? Ela não voltaria mais. Aí ela não voltaria, ela não ia entrar no processo de acompanhamento. Então, é importante a gente terceirizar essa decisão para o cliente, senão ele não adere. Eu acho que nesse contexto, o que a gente tem de informação circulando nas redes sociais, circulando inclusive nos consultórios, né, dos profissionais, ele vai um pouco na contramão do que a gente está falando agora, porque acho que ficou muito claro, acho que a Joana entendeu bem, vamos dizer assim, né, que isso é muito demorado. Ou seja, que esse processo é um processo lento para ser efetivo. Depende da velocidade do cliente. Se o cliente está disposto, está motivado a fazer várias mudanças, ele vai ter resultados mais rápidos. Vai depender de onde a pessoa está, até do grau de motivação dele, né? Mas se for mudar muita coisa, se a pessoa quiser ir lento, vai demorar. Então, quando eu falo muito rápido, eu quero dizer assim, não é que tem um vídeo muito legal que é assim, não sei se você já assistiu esse vídeo, que chega um rapaz que ele está acima do peso e ele mergulha numa piscina, né? E ele chega lá do outro lado da piscina com um corpo sarado, esbelto. Quer dizer assim, isso não existe, isso não acontece. Né? Então, o muito demorado é nesse sentido, quer dizer assim, não é em 25 metros aí que você tem uma piscina, que é uma piscina, mas que você vai conseguir resolver isso. Você precisa não só mudar o seu comportamento, como fazer esse comportamento se tornar, na verdade, o hábito e ele cair no piloto automático como, na verdade, um hábito saudável que você está tendo na sua vida. Né? Mas o que adianta emagrecer 10 quilos e engordar 15, gente? É isso que acontece quando a gente emagrece rápido. Esse é o grande problema. Eu acho que a gente falou bastante sobre essa questão e eu acho que a gente precisa, então, começar a ficar um pouco mais atento às promessas que as pessoas estão fazendo, né? Porque existe aí, sim, uma indústria de venda disso. Você pode encontrar essa indústria no Facebook, no Instagram, qualquer rede social que você quiser, nos consultórios, tarará. E o nosso papel aqui é mostrar um pouco isso, né? Mostrar, assim, que esse não é o jeito, vamos dizer assim, ou a melhor forma da coisa acontecer, tá? Mas acho importante a gente fazer um parênteses. Existem pessoas cujo peso corporal é extremamente alto, que elas, na verdade, apresentam uma série de complicações. Então, tem uma glicemia alterada, um colesterol alterado, tem uma pressão arterial elevada, né? E aí, o que a gente tem que pensar especificamente? Por vezes, esse indivíduo, ele precisa passar, na verdade, por um processo um pouco mais
rigoroso para normalizar os seus exames laboratoriais, para normalizar, ou pelo menos para regular um pouco mais essa condição que não está tão estável, para depois entrar num processo realmente de mudança comportamental, de reeducação alimentar. Então, nós temos que analisar as situações. Uma coisa é você pegar uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, um peso corporal tão elevado assim, que ela está buscando uma questão mais estética, né? E uma outra coisa é você pegar um obeso considerado com obesidade grave, que está com um diabético, hipertenso, um colesterol alto, um triglicérides alto, uma esteatose hepática, tal da gordura no fígado, né? Em que você tem que fazer uma intervenção, às vezes, um pouco mais restritiva para tirar ele dessa situação de risco maior, vamos dizer assim, e aí a hora que esse risco diminui um pouco, então você começa, na verdade, a trabalhar esse outro lado, né? Porque eu tenho visto com muita frequência as pessoas fazendo uma salada só, quer dizer, tanto faz em que ponto que você tá, não importa a conduta, entendeu? Então acho que cada caso é um caso. Tem que ser individualizada de qualquer forma. Em muitos casos, as pessoas com grandes complicações, normalmente os hábitos são bem complicados também. Então quando começa a mudar um hábito, já traz resultados bem perceptíveis e que vão trazer benefícios, inclusive na saúde. Sim. Mas de qualquer forma, cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Se a gente tem uma pessoa que tem uma restrição de consumo de açúcar, a gente não pode liberar totalmente o consumo de açúcar. A gente tem pessoas com doença cardiovascular que têm restrição de consumo de líquidos, né? Aí a gente vai tratar com dietoterapia, diferente, né? Diferente do que tratar a perda de peso. Mas quando a gente tem pessoas que estão acima do peso, que querem perder peso, que apresentam algumas complicações relacionadas a esse peso excessivo e que têm um comportamento alimentar, já perguntaram também sobre comportamento alimentar transtornado ou desordenado, qualquer mudança que a gente comece a fazer, o que ela se propõe a fazer, vai fazer resultado. E isso vai deixar a pessoa cada vez mais motivada e a gente pode, aos poucos, estimular novas mudanças. E aí talvez essa abordagem seja mais efetiva até do que uma restrição severa no início do processo. Mas cada caso tem que ser visto individualmente. Não tem como a gente tratar isso sem o acompanhamento de um nutricionista que seja especializado no assunto. Não existe essa possibilidade. Então, as pessoas têm alguma complicação severa na saúde, tem que procurar um nutricionista especialista nessa complicação. Isso é muito para poder fazer o acompanhamento, para poder acompanhar. Especificamente. Ele pode trabalhar com técnicas comportamentais? Pode, mas ele vai ter que trabalhar também a necessidade nutricional do cliente. Isso é muito Última pergunta para a gente fazer o fechamento. A gente falou muito do indivíduo adulto. Mas eu então, vamos lá. Então, eu vou fazer a minha última e você coloca as outras duas aí. Isso que a gente, na verdade, está trabalhando, se aplica também à infância e à adolescência? Exatamente, aplica sim. Com a adolescência, a resposta é muito legal, porque o adolescente adora ter o controle da vida dele, inclusive da alimentação. Então, a gente trabalha bastante com adolescente, a gente trabalha bastante com metas, com exercícios, com lições de casa. Com criança, a gente trabalha também, mas trabalha com combinados, principalmente, né? E trabalha muito com os pais. Sim, criança é mais a questão da família. A criança sofre muita influência dos pais ou dos responsáveis e também dos colegas de classe, mas a infância é mais marcada pela influência dos responsáveis mesmo. Então a gente tem que fazer junto com os Você falou que você tem uma pergunta? Perguntaram sobre jejum intermitente também, né? Que é mais uma dieta de moda, né? Mais uma estratégia, né? Que está sendo bem disseminada. Mas a gente vê que no caso de perda de peso, a gente tem jejum intermitente em vários aspectos. E quando a gente analisa mesmo estudos robustos nesse tema, a gente vê que não existe diferença entre jejum intermitente e restrição calórica no que diz respeito aos resultados de perda de peso. E ambos vão causar diminuição de gasto energético em médio e longo prazo. Então, não existem estudos com jejum intermitente em longo prazo, acima de 2 anos, pelo menos não estudos considerados como robustos, meta-análises, revisões sistemáticas. Então a gente não pode dizer como é que é o resultado, se bem que a gente vê resultados não muito bons no que diz respeito à restrição calórica, e o jejum intermitente se comporta como a restrição calórica em estudos de médio prazo, de 6 meses a 1 ano, no que diz respeito à perda de peso. Nós fizemos uma live o ano passado, né, com o Murilo Dátilo, e aí ele tem, quem tiver interesse, na verdade pode até, se quiser assistir,
ele fez uma explicação assim bem extensa a respeito de tudo que acontece no organismo durante o jejum intermitente e o porquê que leva a esse resultado que você está falando agora, né? Então, assim, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa temática, se tiver interesse, também pode assistir essa explicação dele. Eu não me recordo muito bem qual foi a data que a gente fez essa live. A Joana vai dar uma procurada e já vai falar pra gente, mas tem uma live onde ele explicou assim, foi uma explicação muito minuciosa sobre tudo que vai acontecendo no organismo, na questão do jejum, então assim, os prós, os contras, a curto prazo, a médio prazo, longo prazo, acho que isso é legal de estar vendo. A Joana vai escrever pra gente aí Vou colocar nos comentários. Nos comentários Beijo qual foi a data. Vou Um grande colega aí. link. Tá, perfeito. E a outra pergunta que você disse? É sobre low carb, né? Perguntaram também, a gente não tem tanto tempo assim, né? Mas low carb a gente já abordou bastante, né? Então, só pra gente deixar claro que low carb nem sempre é sem zero de carboidrato, né? Zero de carboidrato, né? Os últimos estudos falam que tanto muito carboidrato quanto pouco carboidrato podem trazer prejuízos à saúde. Sim. Que a gente tem que consumir um pouco de carboidrato sim, até para manter massa muscular, né? É importante. Então, não deixar de comer, saber que vários alimentos contêm carboidratos, quase todos eles têm, né? E a gente precisa consumir. É importante ter alguma fonte de carboidrato no café da manhã, algum cereal, no almoço, no jantar. Carboidrato depois das 6 da tarde não vai causar ganho de peso, tá, gente? É importante a gente deixar claro isso também, tá? E sobre comer transtornado, né? Só vou te interromper. No mesmo link do Murilo, ele fala também, porque foi uma live que a gente fez sobre dietas na moda. Então ele falou da questão do low carb, ele falou do jejum intermitente, ele falou das dietas com alto teor de proteína. Então ele fez uma explicação aí bem do jeito Murilo que você conhece, né? Que é, na verdade, assim, uma explicação muito didática, mostrando todas as questões relacionadas. Então a gente não tem esse tempo de estar dando toda a explicação, mas quem tiver interesse pode dar uma olhadinha aí na live que foi gravada com ele, que eu acho que vale a pena para poder estar vendo. O link já tá aí nos comentários da nossa live. Tá joia, ok, perfeito, Legal, perfeito. E sobre comer transtornado é qualquer comportamento que não seja adequado em relação à nossa alimentação, que pode ir desde dietas restritivas até excesso de exercício físico, até excesso de alimentação. Alguns pontos podem estar relacionados com os transtornos alimentares, né? Então a gente pode ver pessoas que apresentam transtornos na alimentação, mas que não são caracterizadas como anorexia, bulimia, compulsão alimentar periódica. A própria vigorexia, né? A vigorexia, a ortorexia, né? São formas de se comportar de forma inadequada em relação aos alimentos, né? E que devem ser estudadas e tratadas de forma igual, como a gente trata os transtornos alimentares mesmo no consultório. Então, respeitar onde a pessoa se encontra, né, e aos poucos conseguir trazer de volta um comportamento alimentar um pouco mais equilibrado aí. Mas a gente tem várias técnicas, a gente vai ter tempo de falar aqui, mas depois eu posso me estender um pouquinho no Instagram, foi uma pergunta que veio no meu Instagram, né, como que a gente pode lidar com isso, mas sempre tratar o comportamento. Ok. Lara, queria que você desse assim, de uma forma, um minutinho, 30 segundinhos, uma mensagem final. Aí depois eu faço os meus 30 segundinhos de final. A mensagem final que eu tenho é sempre consulte um nutricionista, evite usar essas dietas de moda, procurar a solução para o problema alimentar em lugares em que não sejam... onde não haja um nutricionista responsável. É muito importante você procurar um nutricionista para poder esclarecer as suas dúvidas. O nutricionista é o profissional capaz de adequar a sua alimentação às suas necessidades, às suas preferências, à sua rotina, às suas possibilidades. Então, vale a pena. Hoje em dia, nutricionistas atendem planos de saúde até, né? Então, não é tão difícil consultar um nutricionista. É melhor do que comprar uma dieta de moda ou seguir alguma pessoa que não tem essa formação, porque a gente está falando de saúde. A alimentação vai interferir na sua saúde, vai interferir também na sua parte emocional, vai interferir em tudo, na sua estética, no seu bem-estar. Então, é muito importante sempre ter a orientação de um nutricionista. E evitem, gente, de qualquer forma, essas restrições alimentares muito severas, porque, como eu falei, não adianta nada emagrecer 10 quilos para engordar 15. Então, vamos devagar, vamos mudar comportamentos, existem técnicas específicas para isso. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Perfeito. Os meus 30 segundos, né? Eles vão na contramão do que está acontecendo na atualidade, porque na atualidade, quanto mais você expõe tudo aquilo que você faz, mais sucesso você está fazendo nas redes sociais.
Então, ninguém posta os lados, todos os pontos negativos, todas as dificuldades que encontra quando se propõe a fazer, quer seja uma dieta ou uma mudança de comportamento alimentar, né? Então, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de tentar se expor tanto e olhar para dentro de si. Analisar os comportamentos que essa pessoa está tendo, os nossos comportamentos. Cada um analisa o seu, sem expor para ninguém, né? E comece a traçar os seus objetivos, as mudanças necessárias para essa mudança, né? Se todo mundo começar a postar as dificuldades que encontra para essa mudança comportamental, eu acho que vai fazer muito mais sentido do que ficar tirando foto dos pratos e postando aquilo que está comendo. Porque ninguém posta, na verdade, o avanço na geladeira, na bebida alcoólica, no cigarro, nas drogas. Ninguém posta isso, só posta o que é feliz. Então eu digo que, na verdade, as redes sociais hoje, elas são um conto de fadas, né? Só tem felicidade nas redes sociais. E enquanto a gente ficar usando isso como exemplo, a gente não está resolvendo o problema. A gente só está estendendo, fazendo o problema ficar pior. Vídeo que a gente está acontecendo. Com obesidade / desnutrição. Anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, né? O alcoolismo. A questão que está relacionada com os problemas que estão sendo gerados para a gente parar, na verdade, de olhar para o outro e passar a olhar para si próprio e ver o que precisa ser modificado e assumir esse compromisso da mudança, né? Então, se eu tenho uma mensagem final aqui, é assim, você vale mais do que qualquer coisa. Então, comece a olhar para dentro de si e ver o que você precisa se modificar. Lara, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai disponibilizar, esse vídeo fica aberto, né, para as pessoas poderem interagir. Normalmente acontecem perguntas, né? Dependendo do tipo de pergunta, se for muito direcionado para você, passo para você poder estar respondendo. Agradeço a todos que participaram, que nos assistiram, fizeram poucas perguntas, mas nos assistiram, né? E a gente, na verdade, na sequência, continuem nos acompanhando, que quando for feita a próxima roda de conversa, a gente comunica a vocês, tá bom? Muito obrigada.